Bom dia a todos. Quero acolher a cada um de vocês que neste momento está nos acompanhando ao vivo, ou também depois você que vai estar com sua família, particularmente acompanhando este vídeo em mais um sábado da nossa catequese familiar. Que alegria! A nossa família sendo catequizada, conhecendo cada vez mais os mistérios de Deus, o mistério de Jesus, para que assim possamos dar passos largos no caminho da nossa fé em busca da nossa meta final, que é a salvação da nossa alma, da nossa vida. Então, neste sábado, o primeiro sábado do mês, para quem tem a devoção de reparar o Imaculado Coração de Maria, também a Igreja em especial neste mês de outubro se volta para as missões, o mês missionário, que nós vamos tratar hoje com cada um de vocês que nos acompanha. Então, vamos oração invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos e vamos permanecer reunidos na presença e na proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você que não me conhece, eu me chamo Fernando e faço parte da Capela Santa de Virges, hoje aqui na nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Fazenda Rio Grande. Desde já que Deus seja louvado pela tua vida, por você estar aqui neste momento nos acompanhando. Para iniciarmos o tema de hoje, é uma pergunta: o que é ser missionário, Para você que está em casa, o que é ser missionário? É uma pergunta que precisa ser feita a cada dia, porque o missionário ele precisa se redescobrir. O missionário precisa encontrar a sua missão diariamente, em cada momento da sua vida, em cada afazer. Então nós vamos pegar a palavra de Deus e lá em João capítulo 20, versículo 21. Jesus diz aos seus discípulos: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aquele a quem os revestirdes, lhes serão revestidos. Então, antes de falarmos do que é ser missionário, é importante recordar que o mês de outubro é o mês das missões. A igreja, especialmente no Brasil, se volta para um santo em especial em cada mês. Por exemplo, agosto, dia de São João Maria Vianney, o patrono dos paroquianos, dos padres, dos sacerdotes que são paroquiais, e outros santos. Por isso é o mês das vocações, dia de São Lourenço, dos diáconos, São José de Anchieta, o padroeiro dos catequistas. Então é o mês das vocações. Em setembro, mês da Bíblia, dia de São Jerônimo, que foi celebrado agora dia 30. E o mês de outubro, mês das missões. Dia 1º, celebremos
vivemos e rezemos, né, por Santa Teresinha do Menino Jesus, a padroeira das missões. Existem outros padroeiros, como São Francisco Xavier também, que foi um grande missionário, um exemplo de missionariedade dentro da nossa igreja. Então, Teresinha é padroeira, por isso o mês das missões, o mês missionário. Então, o que é ser missionário? Quando se fala em missão, a gente já imagina coisas, muitas vezes, que está longe do nosso alcance, né? Coisas que a gente não pode fazer. Por exemplo, quando se fala em missionário, a primeira resposta, imaginação que o católico o cristão tem é daqueles que fazem missão na África, é daqueles que são enviados à Amazônia, né? Tempo atrás o Papa Francisco fez o sínodo da Amazônia, né? As pessoas que são enviadas a vários lugares do mundo, como o próprio São Francisco Xavier, que evangelizou no Oriente. Mas a missão, o missionário precisa entender que todo o batizado, todo aquele que aceita Cristo Jesus na sua vida, é um missionário. Um missionário de diversas formas. Por exemplo, existe uma santa chamada Santa Jeana Beretta, né? Ela era mãe e quando ela ficou grávida do seu terceiro filho, em vez de abortar, ela preferiu que o filho nascesse e ela morresse. Então, como mãe, ela cumpriu a sua missão na vida. Veja que missionário tem a ver com missão. É a missão que se coloca em prática. A missão que se desenvolve é o missionário. Você tem uma missão. Você veio neste mundo não somente para viver, construir o seu reinado de bens materiais, mas Deus te confiou uma missão. E qual é a tua missão? Por isso que eu disse que no início a gente precisa cada dia redescobrir qual é a nossa missão. Santa Jeana foi, né, um exemplo de mãe. Os pais de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia Marte, né, exemplos de pais que educaram seus filhos na fé. Santa Teresinha se tornou santa e os seus irmãos também estão a caminho dos altares. Exemplo de família santa. São João Maria Vianney, exemplo de sacerdote. Então, cada um tem a sua missão. Cada um é uma engrenagem que se encaixa nessa grande, não é uma máquina, mas nessa grande máquina que é a igreja. Cada um tem uma missão. Cada um é chamado a ser missionário. E não necessariamente eu preciso entender o seguinte: poxa, eu não consigo falar direito, eu não consigo rezar direito, como que eu vou ser missionário? Missionário é aquele que anuncia o Evangelho, fazendo as suas palavras as de Jesus e testemunhando Jesus Cristo, mas também é aquele que mesmo, sem anunciar por meio da pregação da fala, anuncia por meio dos seus atos, né? Como São Francisco de Assis que dizia: pregar o Evangelho, se necessário, use palavras. Madre Teresa não foi reconhecida pelos grandes sermões, pelas grandes pregações, mas sim pela caridade que ela teve para com o próximo, né? Estendendo a mão e acolhendo aqueles que mais precisavam. E está o significado de sermos missionários, de descobrir, de entender qual é a minha missão, qual que é a tua missão. Às vezes a gente olha para o nosso dia a dia, é uma correria danada, não é? Os afazeres de casa, para quem é esposa, para quem é mãe, é lavar roupa, é louça, isso. E a tua missão dentro dessa correria, o que é? É importante nós olharmos para a nossa padroeira das missões, Santa Teresinha. Porque Santa Teresinha, ela olhava, por exemplo, para Santo Inácio de Loyola, um grande santo. Ela dizia: eu não posso ser como ele. Olhava para Santa Teresa de Ávila, ela foi uma grande mística, eu não posso ser como ela. E Santa Teresinha escreveu a Pequena Via. O que era a Pequena Via? Agradar a Deus nas pequenas coisas. O chamado do missionário é o quê? É se unir a Cristo. Aí está. Que muitas vezes nós católicos cristãos esquecemos e perdemos o sentido da nossa vida e até mesmo da nossa missionaridade. O missionário acaba começando com aquele ardor, com aquele desejo, e aos poucos vai se esvaecendo, vai se enfraquecendo ao ponto até mesmo de abandonar a igreja, a religião, o catolicismo com Cristo. Porque ele se esquece que a nossa primeira missão, nosso primeiro chamado é se encontrar com Cristo. Por quê? Porque fomos chamados a ser batizados. A palavra missionário é aquele que é enviado, o envio. Deus nos enviou, Deus nos trouxe neste mundo
para sermos batizados e nos unirmos a Ele, a fazer a sua vontade. A fazer a sua vontade, a anunciar a palavra, anunciar o Evangelho. Não anunciar aquilo que eu quero, mas anunciar o que o Cristo quer. Não anunciar a mim mesmo, mas anunciar a Jesus. Portanto, o missionário que deseja criar uma carreira particular, querendo se aparecer, eu digo para você que aqui não é o lugar. Aqui na Igreja Católica, o missionário precisa ser um missionário de despojamento, de se despojar, de se renunciar a cada dia a si mesmo, para que Cristo apareça, porque Ele é o centro da nossa fé, Ele é o centro de tudo, Ele é o centro da nossa vida. Por isso que lá na tua casa, você como mãe, precisa sim, a hora que você olha para o teu filho ali chorando, reclamando, pedindo, você precisa entender uma coisa, que a tua missão é fazer com que ele conheça Cristo. Que a tua missão é fazer com que o amor de Deus seja derramado na sua vida. E quando você olha para o seu esposo, o teu desejo como mulher, estou usando o exemplo da mulher, mas pode se inverter as situações. A tua missão é o quê? Fazer com que o teu marido sinta o amor de Deus por meio da tua presença. Aí que está o sentido do ser missionário. Primeiro a nossa missão é se encontrar com Cristo, depois anunciar aquilo que experimentamos. Anunciar o que não experimentamos se torna algo superficial, algo que não edifica, algo que não transforma a vida. E qual é o nosso objetivo então? Salvar almas. Salvar almas. Fazer com que as pessoas se convertam. Fazer com que as pessoas realmente mudem de vida. É esse o nosso único desejo. Volto a repetir. Nosso desejo de ser missionário é fazer com que as pessoas se convertam e se salve a sua alma, se voltem para Deus. Se há algum outro desejo no teu coração que não seja isso, não é ser missionário. É viver uma missão humana, mundana, afastado do principal desejo de Jesus. Quando ele disse, eu vos envio, eu vos envio. Aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados, e aquele a quem os retiverdes, lhes serão retirados. É essa a missão. Mas o que exige? A exigência da vida missionária. Tem exigência? Tem. A primeira exigência, no meu ponto de vista, é a renúncia. Ora, lá em João capítulo 1, eu vou pegar aqui para vocês verem. No dia seguinte estava lá João, encontro com os primeiros discípulos, o título da Bíblia aqui na tradução da Ave Maria. No dia seguinte estava João, outra vez com 2 dos seus discípulos, e assistindo Jesus que ia passando, disse, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que seguiam, perguntou-lhes, que procurais? Diz ele, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, disse Jesus. Respondeu-lhes ele desta forma. Foram onde ele morava e ficaram com ele o dia todo, era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos homens que tinha ouvido João e que tinha seguido Jesus. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse, tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Aqui está um exemplo do que é ser missionário. Quando se fala de renúncia, nós precisamos entender que o cristão que não está disposto a renunciar, não tem como evangelizar. Aquela bela passagem que até saiu música do Frei Gilson, né? Eu te seguirei, Senhor. Eu irei aonde fores, Senhor. Quando o saduceu chega para Jesus, se coloca aos pés de Jesus. Eu te seguirei, Senhor. Eu irei aonde fores, Senhor. E aí Jesus diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A raposa tem suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o que é renúncia? Renúncia é nós entendermos que somos totalmente dependentes da graça. O verdadeiro missionário é aquele que realmente entende que tudo depende de Jesus, que tudo depende do Espírito Santo. A sua força não está nos seus músculos.
A sua força não está na valentia, como diz lá no livro de Macabeus. Não está nos cavalos, mas na força que vem do alto. A renúncia de si mesmo, as práticas. Quantas vezes a gente se preocupa tanto com práticas de evangelizar e esquece da força que vem do Espírito? Que esquece que aquele que convence é o Espírito Santo, aquele que convence é Deus. Diante de uma missão, é preciso entendermos que quem convence é Deus, quem convence é a palavra, quem transforma a vida é Jesus. Nós somos apenas um canal. Nós emprestamos a nossa boca para que Deus fale por nosso meio. Então, sem renúncia, é impossível ser missionário. É uma das exigências. A segunda exigência é cruz. Jesus diz, aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, renúncia, tome a sua cruz e me segue. As dificuldades da vida, a cruz que cada um de nós precisa carregar cada dia. Todos nós temos a cruz, independente se a pessoa acredite ou não, temos uma cruz. Porque lá, quando Jesus estava pregado na cruz, estava o ladrão do mal, como assim escreve as Sagradas Escrituras, e o ladrão do bem. Um reconheceu Jesus e o outro não. Isso significa que tanto o bom como o mal tem a cruz. Mas qual é a nossa diferença? A diferença é que aquele cristão que assume na forma, no olhar voltado para o bem, sabe que a cruz e os sofrimentos desta vida são essenciais, são de forma essencial para testemunharmos o Evangelho de Deus. Irmãos, nós somos chamados a ser imagem e semelhança de Cristo. E nós só seremos imagem e semelhança dele a partir do momento em que vivemos semelhante ao seu sacrifício, semelhante ao seu amor. Existe um santo que uma vez, ele sofrendo perseguição, sendo difamado, sendo caluniado, ele se coloca à cruz de Cristo e diz assim, Senhor, por que eu sou tão perseguido? Por que eu sou tão perseguido, tão caluniado e tão machucado neste mundo? Quando ele se levanta, ele escuta uma voz que vinha dos crucifixos que estavam naquela igreja. Jesus diz, os meus sofrimentos foram maiores. E eu sofri sem merecer, apanhei sem merecer, fui julgado sem merecer. Nada fiz por merecer. Mas o que é preciso para nós entendermos o mistério da cruz? E aí vem a terceira exigência, o amor. Para quem estava na missa quinta-feira, o quanto o padre falava do amor. Aquele que carrega a cruz com amor é aquele que realmente entende que as dificuldades da vida missionária, da sua missão diária, as dificuldades que ela nos oferece, serve para a nossa edificação e a nossa salvação. O amor, o que é o amor? O amor gerador. Quem ama gera dor. A Bíblia fala em Isaías, por exemplo, a comparação de uma mãe e seu filho. A mãe é a primeira mulher que ama diretamente o seu filho porque ela sente dor, as dores do parto, as dores que são profundas. E se do amor se tira a dor, amor sem dor não é amor. O amor perde o valor, o amor se acaba. Ou melhor, o amor é inabalável, se acaba. Aí São Paulo diz aquele hino da caridade maravilhoso. Ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu não seria nada. Sem amor eu nada seria. Porque o amor tudo suporta. O amor tudo entende, o amor perdoa. E isso não são desafios diários da nossa vida missionária? É ou não é? Pergunte para você. Quantas vezes tem aquela pessoa insuportável que aparece na nossa vida, mas no nosso coração o Espírito Santo fala, ó, você precisa suportar ela porque você precisa trazer essa alma para Jesus. O amor tudo isso faz. O amor precisa ser colocado em primeiro lugar. Existe um livro, A Alma de Todo Apostolado, que era um livro de cabeceira de um grande papa chamado Pio X, São Pio X, onde um monge cisterciense ele começa a observar as atividades de cada pessoa e ali escreve. Ele diz o seguinte, que, por exemplo, ele dá exemplo de uma catequista, hoje nós estamos na nossa catequese familiar. Ele diz que os frutos da catequese são mais verdadeiros e ricos no coração daquela pessoa que faz com caridade e com amor. A missão precisa ser feita com amor. A missão precisa nascer do amor. A missão precisa do amor.
E a exigência do amor nada mais é do que o sacrifício e do que a cruz. E por final, qual é o objetivo? O que devemos buscar numa missão? O evangelho de hoje, de sábado, você leu na sua casa? Você que está nos acompanhando, leia agora. Eu vou ler com vocês a continuidade do evangelho do dia 1º, o dia de Santa Teresinha. Olha o que diz a palavra. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Paro por aqui, o evangelho dá continuidade. Mas a nossa alegria, antes de tudo, é ficar alegres, porque o vosso nome está escrito no céu. Aí está, irmãos, o descobrir da nossa missão. Descubra a tua missão diariamente. Levante já com esta missão que Deus te confia, de neste dia, agora, neste momento, eu preciso fazer com que as pessoas conheçam Jesus. Por meio dos meus atos, por meio de palavras, por meio de testemunho. Hoje, se você abrir o YouTube, tem quantas pregações, e fica a vida inteira ouvindo pregações. E a gente vê um mundo hoje tão massacrado, um mundo precisando de tanto amor, porque falta o testemunho. Falta o amor colocado em prática. Coloque em prática o amor, faça com amor, com caridade. Tem um santo chamado São Benedito, que não conseguia pregar, não era bom nos estudos, colocaram na cozinha. E a cozinha daquele mosteiro se tornou o lugar mais visitado pelas pessoas, porque Benedito fazia comida com amor. Não se esqueça de Deus, viva a pequena via de Santa Teresinha. Em cada atitude, em cada serviço, busque agradar o Senhor. Nós nascemos para isso, irmãos. Redescobrir a nossa missão. Entender que nós temos uma missão neste mundo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois fazer com que as pessoas conheçam este amor. Porque a própria palavra diz, né? Ide a todo mundo, pregar o evangelho. Aquele que crê será salvo, mas quem não crê será condenado. São Paulo diz: ai de mim se não evangelizar. Que neste sábado, que neste mês de outubro, você, dentro do seu desafio de vida, de vocação, de missionário, de missão, possa viver aquilo que o Papa disse na conferência de Aparecida. Não lembro se foi o Bento XVI ou o Papa Francisco. Ele deu esse nome: discípulo missionário. Discípulo aquele que segue, que imita, que vive o que Cristo viveu. E missionário aquele que anuncia. Antes de tudo, a nossa missão é seguir o exemplo de Jesus. Que neste momento, neste sábado, por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que nós possamos viver essa missionaridade e que você e eu não tenhamos medo de anunciar o Evangelho de Cristo. Que possamos encerrar este momento de catequese, rezando um Pai Nosso, agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a Deus pela nossa missão de batizado. Todos nós batizados temos a nossa missão, todos temos. E que Ele nos capacite, nos ensine e nos fortaleça para cada dia vivermos no amor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua atenção. Desejo um mês de outubro cheio de graça, de amor e de paz, e que esse final de semana possa ser repleto da graça de Deus, por intercessão da Virgem Maria. Participe da Santa Missa, das orações, porque o domingo, sábado, é o dia do Senhor. Muito obrigado pela tua presença e fique com Deus.